Bora, chega mais que o assunto desse vídeo é nada mais, nada menos do que contratação. A gente chega para falar nesse vídeo nada mais, nada menos do que aquilo que todo torcedor almeja, todo torcedor gosta, que é falar de contratação, de reforços em janela de transferência. E a gente vai falar aqui, em alguns pontos, sobre a janela do Fortaleza. E eu convido você que não conhece o Fala Manso, que está chegando aqui pela primeira vez, a se inscrever no canal e ativar as notificações. Então, deixa aí o seu like, o seu gostei, para que esse vídeo possa chegar para mais pessoas e atingir o maior número possível. A gente que está chegando à marca de 7 mil inscritos aqui no canal. Então, um passinho de cada vez e agradecendo a todo mundo que tem dado essa moral. Então, vamos lá, sem delongas, vamos conversar sobre contratações do Fortaleza. Quantos reforços o Fortaleza fez nessa janela de transferências? Começa por aí. São 6 jogadores que o Fortaleza já fez, já contratou. O goleiro Breno, zagueiros, ele trouxe o Davi Luiz e o Gaston Ávila. Ele trouxe o lateral esquerdo Diogo Barbosa, trouxe o volante Paul Fernandes e trouxe o atacante Dylan Borreiro. Esses os nomes que o Fortaleza se reforçou nessa janela de transferências até aqui. E aí, o torcedor, de maneira geral, e eu tenho consumido aí algumas redes sociais, tenho visto alguns vídeos de produtores de conteúdo, tenho conversado com algumas pessoas, e todo mundo me fala, Renato, mas está faltando gente ainda. Está faltando principalmente um centroavante. E aí, eu quero pensar com você aqui quais as posições do ataque, quais as posições do Fortaleza são mais carentes de reforços. Quais as posições que o clube tem mais dificuldade aí de desempenho nesse começo de temporada. E eu trago aqui o elenco do Fortaleza aí, mostrando no site aí que é bastante conhecido, que é o Gol. Eu mostro para você o elenco do Fortaleza. A gente vê os goleiros, os defensores e etc. E aí a gente vai rapidamente aqui passar pelas posições. Fortaleza tem 3 goleiros: João Ricardo, Breno e Magrão. Fortaleza tem 2 laterais direito, Tinga, o camisa 2, e o 14, Eros Mancuso. Fortaleza tem 3 laterais esquerdo, Bruno Pacheco, tem o Diogo Barbosa e o Felipe Jonathan. E de zagueiros o Fortaleza tem a Tite, Kusevich, Brits, Gaston Ávila, Davi Luiz, Tomás Cardona. 6, isso sem contar com o Mancha, né? O jogador que vem da base, é o Gustavo Mancha, jogador de 20 anos. Fortaleza tem Paul Fernandes, El Wellison, Lucas Sacha, Emanuel Martinez, Matheus Rosseto, Pedro Augusto como volantes. Meias ele tem Caleb, Pochettino, e o Gol coloca o Kevin Andrade como atacante, mas eu coloco aí o Kevin também nessa posição junto com eles dois. E de atacantes, Fortaleza tem Marinho, Moisés, Breno Lopes, Renato Kaiser, Lucero, Borreiro e Iago Pikachu. O Cauê Canela, que está nessa lista, já foi, inclusive, emprestado. Então, quais seriam as posições que o Fortaleza ainda necessita de reforços? A minha opinião é só mesmo por conta da má fase do Lucero e porque o Kaiser não consegue corresponder à expectativa de um camisa 9 da Série A, no padrão que o Fortaleza exige, talvez só nessa posição eu vejo uma grande lacuna, uma grande carência. E aqui eu quero dizer que eu não faço aqui uma. Eu não fecho os olhos para identificar que alguns jogadores vivem um momento ruim. Se a gente for olhar os zagueiros, um volante, tem jogadores que estão desempenhando abaixo, mas em termos de lacuna, de preencher elenco para ter mesmo ali tanto quantidade como qualidade, talvez a grande lacuna seja esse jogador de área. Esse jogador que também participa, que faz uma frente maior ao Lucero. Pontas, pode ser que o Fortaleza traga algum ponta, eu acho complicado, e aí é o outro ponto. O Fortaleza tem vários jogadores, e na maioria das posições, no mínimo 2 jogadores para cada posição. Então, assim, eu reconheço que Breno Lopes, Moisés, Pikachu, Marinho
Você espera mais deles, desses caras que são os caras decisivos, principalmente, além do Lucero aqui que eu já falei. Mas será que vem alguma posição aí para esses cantos, para esses lugares do campo? Então, para mim, a contratação nessa última semana que faz sentido é de um jogador de área, é de um jogador ali do meio para frente. Talvez um meio atacante num segundo momento, numa segunda colocação de prioridades. O camisa 9 como primeiro, esse camisa 10 como segundo alvo do Fortaleza no mercado de transferências. Eu coloco na tela também para você ver aí os gols que o Fortaleza fez nessa temporada. Olha aí, ó, dá uma olhada. A gente tem aí, o Fortaleza fez ao todo 19 gols, sendo 16 dos seus atacantes. Aí você vai me lembrar, eu sei que teve adversário mais frágil, que teve adversário mais tranquilo, e aí o Fortaleza fez gols, o Kaiser faz 2 contra o Horizonte, tem gols contra o Cariri, né? Mas dos 19 gols que o Fortaleza fez nesses jogos, que são 9 jogos até aqui, são 19 gols, 16 desses caras. O Lucero fez 5, como dá para perceber nessa coluna aí do meio, GM, gols marcados. A gente tem o Pikachu com 3 gols sendo o segundo, e outros 4 jogadores empatados com 2 gols, Kaiser, Moisés, Breno Lopes e o Marinho. Esses jogadores já marcaram. Do ataque do Fortaleza, só o Dylan Borreiro não fez gol. O único que ainda não marcou, e ele teve oportunidade. Então, os outros gols foram marcados por Zé Wellison, Pochettino e Brits, né, completando esses 19 gols. Só para a gente ter uma noção, os caras fizeram gols nessa temporada. Então, é uma informação, além de opinião, uma informação para você que está acompanhando esse conteúdo, tá? Então, vamos lá. Quais são as informações? Eu fui tentar conversar com algumas pessoas para tentar colher alguma informação sobre isso. Pô, vai contratar? Não vai contratar? E aí, o que é que eu tenho de informação? O que é que a gente conseguiu apurar em relação a possíveis contratações do Fortaleza? O primeiro fato que eu queria também compartilhar com você, mostrando na tela, é sobre as janelas de transferência. Fortaleza tem, assim como todos os outros times, mais pelo menos 3 janelas de transferência. A dos estaduais, que terá um mês praticamente de duração, de 10 de março a 11 de abril. Ele vai ter também a do Mundial de Clubes, uma janela mais curta, de 2 de junho a 10 de junho, cerca de uma semana ali de janela de transferências. E também tem a segunda janela, a segunda maior janela. E, na verdade, a segunda grande janela, porque é a maior, do dia 10 de julho ao dia 2 de novembro. Aliás, 2 de setembro, quase 2 meses ali de janela. Se a gente for contar, 10 de agosto, um mês, 10 de setembro seriam 2 meses, menos uma semana. Então, são 1 mês e 3 semanas praticamente que o Fortaleza tem aí para contratar jogadores ao longo da temporada. E por que eu estou falando isso? Porque se não contratar agora, existem outros momentos da temporada que o Fortaleza pode e deve reforçar o seu plantel. Isso quer dizer que não vai trazer agora? Não. É provável, é possível que traga jogadores nessa janela. Mas se a gente for parar para pensar, se a gente for parar para lembrar, Fortaleza reforçou talvez em termos de quantidade, muitas vezes no meio da temporada do que no começo do ano. Então esse é o primeiro detalhe que eu consegui apurar. O Fortaleza tem mais janelas ao longo do ano, não é só essa primeira janela. Então, se não vier agora, o Fortaleza está atento ao mercado para que nas próximas possibilidades ali de inscrever jogadores, ele traga algum reforço, tá? Essa informação. Antes de mais nada, pedir para aquele velho pedido para você se inscrever no canal, ativar as notificações. Eu agradeço demais a sua participação, tá? Muito obrigado a todo mundo que já colou, que já chegou até aqui. E para a gente ir para a reta final, alguns detalhes. Não há uma grande obsessão por contratar. Se vier jogador, virá jogador para contribuir nesse nível, nesse padrão, para trazer jogadores não só para compor elenco. A ideia é trazer jogadores para realmente contribuir, para ajudar ao que o Vojvoda precisa. O que eu consegui apurar é que há uma predisposição, há um entendimento de que o setor ofensivo seja o setor que pode haver um investimento, né? Então,
É possível vir um camisa 9? Pode ser. Pode ser um camisa 9 que venha, pode ser um jogador de área. Não consegui cravar essa informação, mas há um indicativo de que é no setor de ataque, que pode vir aí alguma coisa. Vai contratar? Não sei. Não tenho como cravar que vai contratar, mas que se for contratar, o ataque ali seja uma das prioridades do elenco e do departamento de futebol, do departamento técnico e todo mundo que trata do Fortaleza. Tá? Um outro detalhe, existe muita confiança no plantel atual. Quando a gente fala de contratação, é bom a gente também falar que o clube enxerga esse elenco como um elenco que tem um potencial a entregar. E aí, talvez esse discurso hoje, neste momento, não case muito bem com o desejo do torcedor. Ele olha para o time, não se sente satisfeito com o time, faça exigências, enfim. A informação existe uma grande confiança que este elenco, que apesar de estar passando dificuldades nesse momento, pode render mais. E recuperar jogadores também faz parte do dia a dia de uma comissão técnica. Trazer jogadores que estão sem confiança para voltar a desempenhar num alto nível faz parte do pacote de trabalho de uma temporada. Então, por conta disso, não há nenhum tipo de desespero. Apesar de, por exemplo, sinalizar de que pode vir um atacante, um jogador de frente, não quer dizer que haja uma insatisfação com o plantel que o Fortaleza tem nas mãos neste momento. Então, outro detalhe que a gente conseguiu também, que a gente conseguiu trazer para você que está acompanhando aqui o canal. Beleza? Então, esses os detalhes. Fortaleza vai contratar? Pode ser que sim. Há uma possibilidade nessa última semana de aparecer um nome ali, principalmente para o setor ofensivo. Quer dizer que necessariamente vai contratar? Não. Pode ser que fique para as outras janelas, como eu já falei aqui nesse gap de janelas. Há uma insatisfação com o elenco? Não. Há uma crença, há uma confiança de que esse elenco pode render bastante. Esse o resumo das informações que a gente traz para você nesse conteúdo, nesse material, tá bom? Muito obrigado você que chegou até aqui. Deixa nos comentários se você concorda, se você não concorda sobre essas opiniões que eu estou trazendo aqui e também sobre as informações. O torcedor ele é livre, né, para poder também trazer aquilo que ele pensa, daquilo que ele gostaria. Mais uma vez, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber mais conteúdos aqui do Fala Manso. Muito obrigado a todo mundo que está aqui, mais quase 7.000 pessoas. Quem sabe com esse vídeo a gente consiga atingir. Grande abraço e até a próxima.